Ele finalmente estava namorando uma garota. Algo que parecia impossível para alguém como ele. Mas tudo muda quando uma garota super bonita, a mais popular da escola, aparece do nada e rouba a namorada dele. Só que o mais estranho é que mesmo depois de separar os dois, essa mesma garota começa a se aproximar dele, como se agora ele fosse o verdadeiro alvo. Mas por que ela começou a namorar a ex dele então? Afinal, o que essa garota realmente quer com ele? Essa é uma história bem estranha de Kanojo wa ubata ikemen bishoujo ga nazeka oremade neratekuru. E seria tipo algo como: por que a garota bonita que roubou minha namorada agora está me perseguindo? Vocês não têm noção de quão louca essa garota é. É muito maluca. Isso que torna a história bem interessante e bem divertido. Fico curioso pra saber o que vai acontecer. Qual vai ser a reação do protagonista ao saber que, na verdade, ela tava querendo se aproximar dele ao invés da outra garota que ela tava namorando? Sem mais enrolação, bora pro resumo. Tava indo muito bem no namoro dos dois, quando de repente, a namorada dele, a Ena, liga para o garoto pedindo pra terminar, deixando ele incrédulo. Porque fazia apenas 4 meses que estavam namorando, mas ela confessa para o garoto que se apaixonou por uma outra pessoa. Se sentindo mal por ter entrado nesse assunto repentinamente, a garota, pra deixar ele menos preocupado e menos mal, convida o garoto pra assistir um filme que ela acabou se interessando depois que o garoto falou pra ela. Mas o garoto, não querendo aceitar o término com a garota, fala pra Ena que se tiver algo de errado com ele, vai melhorar, vai se esforçar pra se tornar um homem muito melhor que esse cara. Mas interrompendo a conversa, o suposto cara que a Ena tava interessada pega o seu celular pra falar com o garoto, ligando o vídeo mostrando seu rosto, junto com a sua namorada. Mas o que deixou ele mais surpreso nisso não foi essa repentina aparição de uma outra pessoa interrompendo a conversa dos dois, mas é uma outra causa. Ele descobriu que não foi um cara que roubou a sua namorada, mas sim uma mina muito bonita. Essa garota bonitona se chama Shizumu Mizushima, da turma 1A. Sota Sakuhara tem 15 anos. Para o azar do protagonista, ele foi roubado. Roubaram a sua primeira namorada. E quem fez isso com ele foi uma garota. Sota estuda no colégio particular na academia Hankou. Depois desse acontecimento inédito e chocante pra ele que aconteceu, contou para o seu amigo que estava na mesma classe sobre essa situação dele. Seu amigo, ouvindo a história, nem sabia o que dizer para o garoto que acabou sendo descartado pela sua namorada, perguntando por que ela terminou, sendo que, pelo que o Sota disse antes, estava indo muito bem no relacionamento dos dois. Pode ser que afastou ela, pedindo pra ela fazer sexo. Mas o garoto se levanta, respondendo que jamais faria algo assim, até porque a Ena vem de uma família rica e tradicional. Se alguém como ele fizesse alguma besteira, haveriam sérias consequências. 4 meses passaram em um piscar de olhos. Sota começou a namorar a Ena durante um festival cultural no outono do último ano do fundamental. A sua sala, naquele ano, decidiu fazer uma curta-metragem de 15 minutos. E como ele era o único membro do clube de filmes, foi escolhido para fazer o roteiro e fazer várias outras tarefas sozinho. Era um tema que ele não se dava muito bem. Mesmo assim, ele se esforçou bastante, maratonou que nem um louco, assistindo vários filmes de romance e conseguiu de alguma forma escrever o roteiro que foi pedido pra ele. A curta dessa sala acabou sendo um sucesso e teve vários visitantes no local. Grande parte desse sucesso foi porque a heroína era interpretada por uma membra do time de líderes da torcida. A garota era super popular e fofa, sendo elogiada principalmente pelos garotos. Mas no meio de tudo isso, a única pessoa que veio falar com Sota foi a Ena, perguntando se foi ele quem escreveu o roteiro. Ela foi a primeira e a única pessoa que elogiou seu roteiro, que prestou atenção na história que ele tanto se esforçou pra contar. Os dois descobriram que gostavam muito de filmes e que a Ena ia ao cinema sozinha pra assistir no final de semana. Os dois ficaram muito próximos, até que rápidos. Quando chegaram nas férias de inverno, os dois já assistiam juntos os lançamentos de filmes que interessavam e viviam comentando sobre os seus filmes favoritos para o outro. Mas isso não era o bastante. Mesmo sabendo que a amizade dos dois podia se desmoronar, Sota queria ir para a próxima etapa, mas qualquer um dos dois podia tomar essa iniciativa. Como já estavam muito próximos, não demorou muito para irem de bons amigos para namorados. Naquele momento, parece que a garota estava interessada no Sota. Então como que ela desistiu do garoto num piscar de olhos, trocando ele por uma outra pessoa? Isso só mostra que ela não é confiável e que o amor dela não era amor de verdade que sentia por ele. Sota acha que nunca mais vai conseguir uma outra namorada e vai morrer sozinho. Mal ele sabe o que está prestes a acontecer daqui a pouco com ele. O amigo tenta animá-lo que ele sempre foi um cara legal,
Então vai ter várias garotas que podem gostar dele futuramente. Antes de começar a aula, Sota fala que vai ao banheiro. Ouvindo isso, o amigo pede pra tomar cuidado pra ele não se esbarrar com a sua namorada, sua ex-namorada no corredor. Sota então sai da sala, suspirando, falando que preferia ter ficado solteiro se soubesse que iria acontecer tudo isso na vida dele. Quando de repente se encontra com a namorada da sua ex, pedindo um pouco de seu tempo, muito pior do que o amigo imaginava. Shizuno Mizushima é uma estudante que se destaca com a sua aparência, bastante popular entre os garotos e garotas. Ela é boa nos esportes e nos estudos também. Basicamente, ela é uma estudante perfeita, que foi até modelo de uma revista. Mizuma tenta pará-lo, mas o garoto pede para ela parar de segui-lo. Ela estava esperando por ele já faz um tempo, querendo conversar sobre a Ina. Já bastava ela roubar sua namorada, agora Mizuma quer conversar com ele. Mizuma, após ser perguntado pelo garoto, responde que ele entendeu tudo errado. Os dois foram para o terraço, um lugar apropriado para essa conversa que iriam ter, para ninguém escutar. Sota, impaciente, querendo voltar logo para a sala de aula, pede para ela explicar a parte que ele entendeu errado. Mizuma revela para ele algo que não sabia se deveria contar ou não, tentando tirar da cabeça do garoto que ela tomou à força a sua ex-namorada, mas na verdade foi a Ena própria que veio falar primeiro com a Mizuma, contando para o garoto que os sentimentos da Ena estavam já se esfriando aos poucos. Sota se pergunta, esfriando? Como assim? Até ontem de ontem estava tudo bem, não tinha nenhum sinal de mudança. Ainda não acreditando, pensando que a Ena não faria algo assim com ele, Mizuma fala que ele pode não acreditar no que ela vai dizer agora, e pode até perguntar para Ena depois e descobrir por conta própria. As duas são melhores amigas do curso avançado, e a Ena só começou a se abrir com ela depois de um mês que se conheceram. Mesmo assim, trocar ele um namoro de 4 meses por ela, que conhece apenas um mês, é bastante repentino. A Mizushima, diferente dos demais, foi transferida para esta escola em maio, então é verdade que as duas se conheceram faz pouco tempo. Mas o Sota pensa, para ela ter descartado ele por outra pessoa, pensa que nesses últimos 4 meses, ele foi o único dos dois que se divertiu nos encontros e pensou que estava indo muito bem no relacionamento dos dois, quando na verdade ele só estava a decepcionando, sem ter essa consciência do que estava acontecendo. E se a Mizuma estiver certa, deixa o garoto desanimado a perceber que ela podia ter perdido interesse nele há muito tempo. Então foi tudo culpa minha? Sota se pergunta. Mizuma, ouvindo e vendo o garoto abalado, comenta que ela é bem popular e provavelmente conseguiria qualquer um. Não é a primeira vez que alguém que estava em um relacionamento se apaixona por ela, mas é sempre um saco quando acontece esse tipo de situação. Talvez ele não possa acreditar, mas ela não é uma pessoa tão fácil, revelando que teve um motivo para ela aceitar a confissão da Ena dessa vez. Sota, não querendo ouvir ela se gabar, manda calar a boca, porque não se importa quem ela é. Mesmo achando cruel por parte do garoto, Mizuma vai direto ao que ela queria dizer, perguntando só para confirmar se ele não está mais interessada na Ena, se isso quer dizer que está solteiro. Ela nem dá tempo para o garoto responder, inesperadamente se aproxima muito perto do Sota, confessando que desde quando ela entrou na escola, o Sota já estava em um relacionamento, mas agora que ele terminou com a sua namorada, agora sim ela pode jogar o seu jogo. Entendeu? Ela estava tão ansiosa para esse momento, com tamanha felicidade em seu rosto, pergunta para o Sota se quer sair com ela, deixando o garoto surpreso. Sota, ainda confuso, imediatamente tenta se afastar da maluca, perguntando se ela roubou a sua namorada porque queria um encontro com ele. Mas bem na hora, agora que as coisas estavam ficando bem interessantes, o sinal da escola toca, adiando essa conversa para uma outra hora, porque as aulas já iam começar. Sota fica irritado. Claramente essa garota estava zombando da sua cara, se perguntando o que ela queria dele. É 12:10. Sota, depois que aconteceu aquilo no terraço, da mesma garota que roubou a sua namorada, convidando ele para sair com ele agora, não tá conseguindo se concentrar direito nas aulas. Saindo da sala de aula, ele avista a Ena, a sua ex, que também percebeu sua presença olhando para o seu rosto na sua direção, mas rapidamente a garota se vira, fingindo que ele nem existia mais, se perguntando se o sentimento de uma pessoa podia mudar tão facilmente assim. Querendo se esquecer de tudo, ele vai até a cantina comprar algo para comer. Alguma coisa não, comprar tudo que tinha na cantina, pedindo 2 croquetes, 2 cones de chocolate, 2 pães de yakisoba e um sanduíche de katsu, surpreendendo a tia da cantina, um tamanho apetite do estudante. Mas para a sorte dele, que senão o cara ia ficar gordão, acabou tudo, menos os pães de yakisoba. Pegando os pães de yakisoba, ele vai para o terraço pegar um ar fresco. Mesmo assim, ele não consegue tirar tudo aquilo da sua cabeça. Para sua surpresa, quem estava ali é a mina maluca, que pediu ele em namoro, querendo retomar aquela conversa que os dois estavam tendo algumas horas atrás. Sota pergunta se queria algo com ele, mas é claro, ela responde, perguntando se podia sentar ao seu lado, mas o garoto não deixa ela sentar.
perguntando o que tinha acontecido com a Satomori, a sua ex-namorada. Não seria melhor ela passar um tempo com a Ena do que ficar com alguém como ele? Mizuma estava curiosa para saber qual seria a resposta do garoto sobre hoje de manhã quando pediu para sair com ela. Sota não responde, apenas pergunta de volta, falando que tipo de idiota levaria aquela história a sério, deixando de lado o fato da Mizuma ter roubado a sua namorada, porque ele não foi o suficiente para sua ex. Ele não vai pedir para Mizuma devolvê-la para ele, até porque seria muito vergonhoso se fizesse isso. Eu já ia dropar na hora esse mangá se ele fizesse isso, implorar para devolver a sua namorada, chorando, lambendo os pés da garota. Então, em troca, ele pede para deixá-la em paz, dizendo que não era nada legal da parte dela tirar sarro de um perdedor como ele. Ignorando totalmente o que o Sota acabou de falar, Mizuma pergunta se ele gostava ainda da Ena. Ela não se importa de provocar ele um pouquinho, mas não tá tentando zoar com a sua cara. Depois de uma breve pausa, ela fala que a Ena tomou a iniciativa e se aproximou dele, pra depois de 4 meses ficar com a outra, ignorando totalmente os seus sentimentos e seu carinho, tudo que fez por ela. Mas ela é diferente, se declarando para o Sota que gosta dele, prometendo não traí-lo, não importa o que aconteça, pedindo para olhar para ela um pouco, a partir de agora. Ouvindo a confissão da garota, Sota se pergunta por que ela o escolheria um personagem secundário como ele, sendo que ela, a Mizuma, é a garota mais popular que pode literalmente ficar com qualquer um que ela quisesse. Sota ainda estava desconfiado com toda essa história e da confissão da Mizuma dizendo que gosta dele, lembrando a garota que ela já tá namorando a Ena. Se a Ena vê a Mizuma saindo com ele, seria uma traição. Mizuma responde que isso não é um problema, porque a Ena é a sua namorada e o Sota é o seu namorado. São 2 relacionamentos separados, mas é ele quem ela ama de verdade. Bom, ela tem um ponto. A mina é uma gênia. Mizuma não tem 2 namoradas, nem 2 namorados. Tem uma namorada e um namorado, se o cara aceitar. Mas o Sota, impaciente, tentando afastar a garota, fala que isso é o mais importante. Ele não gosta dela, na verdade não suporta ela, recusando a proposta da Mizuma, deixando ela emburrada. Ela achou mesmo que ele ia aceitar. Mizuma, ainda não aceitando por ele ter a rejeitado, propõe uma competição, pedindo um mês pra sair com ela. No final do mês, ela vai se declarar para o Sota de novo. Se conseguir a rejeitar de novo, ele é o vencedor e vai aceitar a derrota obedientemente. Mas se ele aceitar em continuar namorando com ela, a Mizuma vence. Mesmo assim, Sota, um garoto que não arrisca, sabendo de seus riscos em aceitar o desafio, recusa a competição, porque ele não ganha nada participando desse joguinho. Então Mizuma fala o seguinte: se ele ganhar, ela vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Se for ele, vai aceitar fazer qualquer coisa. Observando a cara do garoto, pergunta até onde que chegou com a Ena. Sota responde que não fez nada praticamente com a sua namorada. Ele queria se aproximar mais, abraçar e fazer coisas de casais, mas não conseguiram. Mizuma, feliz por saber que ele não fez nada com a sua ex, se aproxima dele, tentando seduzi-lo, dizendo que vai fazer tudo que não conseguiu fazer com a Ena. E aí, já mudou de ideia? Pergunta pra ele. E o cara tá como? Duro. Não seria um mau negócio, já que o seu corpo é lindo, ela fala, se divertindo, provocando o garoto. Sota mesmo assim rejeita e manda calar a boca. Mizuma então pergunta se ele acha que não vai vencer, por isso que ele não quer aceitar a competição. Agora ela lembrou o que a Ena tinha mencionado sobre ele antes, que ela não gostava de como o Sota não tinha autoconfiança, comentando que realmente ele passa esse ar de medroso. Claramente ela tá tentando incentivar o Sota a aceitar o desafio. Pode até ser que a Ena nem tenha falado sobre isso com ela. Esse tipo de coisa continua acontecendo na sua vida. De novo, sendo feito de idiota. A Mizuma é uma garota muito popular e bonita. Com toda certeza, ela nunca precisou passar por essa dificuldade, aproveitando bem a sua vida. Nunca precisou experimentar o gosto do fracasso. Mesmo ele tem o seu orgulho e dignidade. Com raiva por estar tratando ele como se fosse um brinquedo, para a alegria da Mizuma, Sota, depois de uma longa conversa, aceita participar da competição, mas com uma condição: quando ela perder, manda a Mizuma nunca mais chegar perto dele, concordando com essa condição com confiança, já que ela tem certeza que não vai perder mesmo. De agora em diante, nesse um mês, os dois vão ser amantes. Mesmo agora, o Sota não entende o motivo de ela estar tão obcecada por ele, a ponto de começar a namorar com a Ena só pra separar os dois, e depois ir atrás dele. Sem nenhuma resposta, Mizuma apenas se levanta e sai da porta, deixando o garoto no vácuo. Sem perder tempo, Mizuma marca um encontro com o Sota amanhã, e o garoto não imagina como essa disputa entre eles vai se desenrolar. Terminando esse primeiro capítulo desse mangá, que tá ficando como interessante pra caramba. Essa mina é muito louca, é maluca demais, mas muito calculista ao mesmo tempo. Ela simplesmente puxou a garota pro seu lado,
começou a namorar com a ex do cara, fez os dois terminarem, pra aí sim poder ir atrás do cara que ela tava interessada. Essa daí foi muito longe, realmente muito longe mesmo, pra conseguir o macho que ela queria. Os próximos capítulos vão estar muito interessantes. Vamos ver como que o protagonista vai se comportar, se vai conseguir resistir à beleza da Mizuma, porque ela vai jogar o seu jogo, vai atacar, tentar seduzir, fazer uns movimentos ousados pra fazer ele se apaixonar por ela, com toda certeza. E só quero ver a cara da Ena, aquela santinha, quando descobrir que a Mizuma tá namorando o seu ex-namorado, que na verdade a Mizuma começou a namorar com ela justamente pra fazer os dois terminarem, pra aí sim ela ir atrás do cara que a Ena tava namorando. Cara, vai ser impagável a expressão da garota quando ela descobrir. Eu só quero ver esse momento, que eu não cheguei nessa parte ainda. Até agora eu só li o terceiro capítulo, se eu não me engano. Não cheguei nessa parte ainda e eu nem sei se vai chegar tão cedo assim. Mas eu tô muito ansioso pra ver essa parte quando acontecer. Se gostou desse resumo aqui, desse mangá, deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando desse resumo aqui, desse tipo de resumo desse mangá em específico, pra eu trazer mais capítulos desse mangá. E se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, que eu tô trazendo muitos mangás de romance aqui no canal ultimamente. E se ficaram até o final, digita aí nos comentários "roubei a sua namorada" pra eu saber que vocês ficaram até o final do vídeo. Fico por aqui, até a próxima loucura.